Olá meus amigos, nós estamos na nossa quinta aula hoje e nós vamos falar sobre um tema muito especial que é sobre restauração no casamento. Vez ou outra você vai precisar dessa restauração ou você pode sempre estar fazendo manutenção. O problema de muitos homens, inclusive o meu, é que a gente vai levar o carro lá na oficina só quando dá PT, só quando dá problema muito sério. E isso não pode acontecer no casamento. Então a ideia do nosso curso é que você faça essa manutenção. Você que nem comprou o carro, ou você nem que casou ainda, é bom que você vai aprendendo. Então nosso muito obrigado. Antes de nós começarmos a nossa aula, deixe o seu comentário, dá o like aí e se inscreve. E por favor, compartilhe com as pessoas para que elas sejam abençoadas também. Então nossa aula hoje é sobre restauração no relacionamento. Oi gente, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, que prazer imenso estar com vocês, né? E quando o vinho acaba, o que a gente faz? A gente deve recorrer ao Senhor e a gente vai hoje conferir em João 2 uma passagem maravilhosa que vai nos falar uma coisa incrível que a gente aprende com Jesus sobre uma transformação que Jesus faz, né, da água para o vinho. Então vamos conferir aí juntos essa passagem maravilhosa. Em João capítulo 2, nós vemos uma história fantástica que Jesus foi a um casamento. Possivelmente você que está casado, o pastor ou o padre celebrou o casamento e falou sobre João capítulo 2. A maioria dos textos de casamento está em João capítulo 2, porque Jesus foi convidado por um casal que não é citado o nome e Jesus está naquele local junto com seus discípulos e o vinho acaba. Gente, o vinho acabar era uma vergonha. Possivelmente ali ia ter um barraco de família. Você já viu algum barraco de família? Com certeza. Em casamento, então, nem se fala. É gente falando mal um do outro, reclamando de salgadinho. Gente, ia acontecer uma briga no casamento. E Jesus não permitiu isso. Jesus interveio e fez um milagre. Ele transformou a água em vinho. E é interessante que quando aquele mestre-sala foi experimentar o vinho, ele disse: que isso? O melhor vinho ficou para depois. Geralmente a gente dá o melhor primeiro. E ele fica impactado com o vinho, mas as pessoas vão falar que foi Jesus que fez o milagre. Com certeza, na sua celebração de casamento, você deve ter ouvido isso, que é um princípio muito importante. Jesus precisa ser convidado para o seu relacionamento. Jesus é o mantenedor do relacionamento. Como nós falamos nos outros vídeos, que a gente vai deixar aqui, sobre a função e a responsabilidade de cada um, Jesus é o maior interessado em manter o relacionamento. Jesus foi convidado e viu que ali ia ter uma briga, uma discussão e até mesmo um divórcio. Então ele interveio e nós vamos aprender sobre isso. Então se liga aí. Infelizmente, quando Jesus ele não é convidado no nosso relacionamento, acontecem algumas crises, né? E vem certas crises que infelizmente a gente não consegue evitar, né? E vem as crises espirituais, né? Às vezes a gente sente a ausência de Deus porque a gente deixa de buscar o Senhor, a gente deixa de priorizar o Senhor na nossa vida, como a gente já falou em outros vídeos, né? A gente deixou de buscar a presença do Senhor no nosso relacionamento, aí acaba que isso se torna uma prática no nosso relacionamento, então Deus deixa de fazer parte do nosso relacionamento, então isso acaba se tornando um problema no nosso relacionamento. Então a crise espiritual se torna um problema muito grande no nosso relacionamento, né? Um outro problema também, uma crise, é a crise afetiva, que também é algo muito sério, que os homens às vezes acham que não é tão importante, mas é muito importante, porque eles deixam às vezes de priorizar coisas que são importantes para as mulheres, que as mulheres são mais sentimentais, as mulheres gostam um pouco mais de afeto, as mulheres gostam um pouco mais de carinho, de um pouco mais de atenção. O cara deixa de levar para passear, de conversar, tem tantas rotinas, seja na igreja, seja em qualquer outra, que não tem o tempo. Então existe essa crise afetiva mesmo. Então assim, as mulheres gostam, né, de um mimo, de uma coisa, né, às vezes eu e Paulo Henrique, a gente não é muito romântico, gente, a gente tem que confessar um pouco isso, a gente não é nada romântico, na verdade. E a gente assim, não tem muito esses trem de, coisinha assim, mas assim, é importante, se a pessoa ela gosta de ser bajulada, se ela
ela gosta de coisinha, uma coisinha ou outra. Então, é importante você priorizar isso no seu relacionamento. Se a pessoa gosta, se ela gosta de flor, dê a ela flor. Se ela gosta de receber um buquê, dê a ela isso. Se ela gosta de receber um presente, dê a ela isso. Se ela gosta que seja elogiada, elogie ela, né? Se é ao contrário também, se o homem gosta de ser elogiado, dê a ele isso. Então, é muito importante, né? Se a pessoa gosta de passear, se a pessoa prioriza certo tipo de coisa, então a gente tem que priorizar o afeto no casamento. Então, é muito importante. E às vezes a gente deixa de valorizar esse tipo de coisa. Então, acaba que o casamento entra em crise por causa do afeto. Então, e a verdade é que o vinho sempre vai acabar. Sempre vai acabar. Não tem como. Aquele casal de João capítulo 2 sinaliza você, sinaliza eu, N. É natural, é uma tendência normal. O vinho vai acabando, vai perdendo. E o vinho tem essa conotação do que? Da alegria, né? Não é uma discussão nossa desse vídeo sobre se crente deve beber ou não, mas naquele tempo eles bebiam e eles não eram como brasileiros que embriagavam, mas eles bebiam, e o símbolo do vinho é o símbolo da presença do Espírito Santo, mas também da alegria. Então é normal com que a alegria acabe nos relacionamentos. Sim. Uma outra crise também que acontece muito é a crise sexual. Gente, isso também tem acabado com o casamento de muitas pessoas, porque como o Cláudio Duarte, né, com certeza vocês conhecem muito esse pastor, é muito engraçado. Se você não assistiu, assistam os vídeos dele, é muito bom. Pastor excelente, podem assistir. Porque ele fala, né, que é pecado se você faz sexo antes do casamento. Isso é pecado, gente. É pecado se você não faz, mas também é pecado quando você também não faz depois do casamento, né? Então, gente, os casais estão tendo problemas porque não fazem também. Depois a pessoa tá cansada, trabalha demais, chega cansada, não quer fazer. Dor de cabeça. Né? Tá com dor de cabeça. Tem enxaqueca. Tem enxaqueca, gente, né? Não é desculpa, não. A gente vê muitos problemas nessa área. E talvez é um dos pontos que mais trazem divórcio, é a questão sexual. Sim. Então precisa ter esse diálogo, precisa ter esse afeto, vai perdendo a paixão, o desejo um pelo outro, vai faltando a alegria. Sim. Que a gente tem falado, né? Então isso é muito importante, gente. Então essas crises têm feito com que muitos casamentos entrem em problemas assim seríssimos e problemas que causam grandes casos de divórcios no meio cristão. Então é muito importante que as pessoas estejam alertas, né, atentas a esses problemas, para que não deixe o relacionamento de vocês entrar em crise, nessas crises. Então vamos estar atentos. Tem muitas outras crises que acontecem, a gente nem citou, a gente separou essas 3, mas que vocês possam estar atentos, né? Sim, e uma coisa também, o noivo teve o seu erro. A gente não pode falar assim, ele não teve culpa, não. Faltou ele o quê? Discernimento. Faltou ele estar acompanhando, e aí, o vinho está acabando e tal. Então a gente não deve esperar sempre um milagre. Eu fui impactado muito fortemente ao ouvir que às vezes a gente não precisa de milagre. Essa idolatria por milagre. Então a última coisa que eu quero na minha vida é um milagre no meu casamento. Eu não quero isso, eu quero trabalhar, eu quero construir. Então aquele noivo deveria estar atento, falando, o vinho está acabando. Então ele teve seu erro sim. Então você que está nos ouvindo, mantenha o seu fogo aceso, fogo sexual, seu fogo afetivo, o seu fogo espiritual. Vai mantendo, vai tomando cuidado. Mas e eu, Paulinho, que olha, a gente, algumas semanas atrás, a gente ouvindo uma pessoa que está acompanhando o curso, falou, ora, porque eu preciso de um milagre. E eu acredito no milagre. Nós acreditamos no milagre. É possível sim uma restauração. Um casamento que está assim, olha, a gente já está divorciado. É possível voltar? É possível voltar. É possível. Só falta a gente assinar o papel. Deus pode restaurar isso. E a gente acredita muito nisso. Acredita. E a palavra de Deus fala que Deus não tem prazer no divórcio. Deus não tem prazer mesmo. E assim, a gente sabe que acontece de pessoas se divorciarem, acontece de pessoas, né, que não suportam mais, né? A gente entende. Tem pessoas que realmente não aguentam, né, não conseguem lidar mais, né, não conseguem mais suportar o companheiro. Então, sim, não conseguem mais. Mas Deus não tem prazer nisso, né? Deus, ele quer realmente que
que as pessoas fiquem mesmo com a sua esposa da mocidade, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala isso, né? Deus, ele quer que você seja leal, que você seja fiel à sua esposa, que você seja fiel ao seu esposo. Então, gente, Deus, ele tem plano de restauração para a vida de qualquer pessoa, seja qual for a situação que vocês têm passado, Deus tem plano e ele pode restaurar, seja qual for a situação. Inclusive, tem um filme que a gente recomenda muito e eu fiz até... Na quinta-feira a gente fala sobre filmes que abençoam e a gente vai falar sobre Prova de Fogo. Você precisa assistir esse filme. Talvez é até um convite, talvez o casamento tá bom, fala para sua esposa, seu marido, tem um filme especial, preparei um lanche maravilhoso. Aqui. O filme é muito impactante, inclusive tem um livro que vai falar sobre como restaurar o casamento em 40 dias. É interessante, é o desafio dos 40 dias, se eu não estiver enganado. Então é muito bom. Esse livro e esse filme é impressionante, né? Impressionante. Tem muita música bonita lá, cara, é muito legal. Muito. E então, mas nós chegamos nesse ponto, tá crítico. O que a gente tem que fazer? Nós temos aqui alguns princípios bíblicos. Quando a gente olha para João capítulo 2, a gente vê movimentações ali que servem para o casamento. Por exemplo, foi mandadas que pegasse talhas. Talhas eram botijas grandes feitas de pedra e cada um tinha o seu tamanho. E isso significa o quê? O coração do homem ou da mulher. Se o casamento está em crise, você precisa juntar o seu cônjuge, ou talvez você está até divorciado, quem sabe você consiga falar assim, vamos tentar restaurar o nosso casamento uma última vez. Você precisa lutar por isso. A gente já viu muitas pessoas que, tinham divorciado e foram atrás, foram humildes e conseguiram restaurar. Então o que você tem que fazer? Pegar o seu coração de pedra. Isso tem tudo a ver. Casamentos que não dão certos são casamentos que não há perdão, que são de pedras. Coração maleável consegue ir restaurando. Não é fácil, mas imagine só, essas talhas foram ali trazidas para Jesus e Jesus falou o quê? Encha de água. Não foi Jesus que encheu de água, foram as pessoas. E o que é água? A água significa a palavra de Deus, significa os princípios de Deus. O problema é que as pessoas querem jogar guaraná pedindo para que elas sejam transformadas em vinho. Não vai. Coloque água, coloque a palavra de Deus. Não tem como você jogar ali chocolate. Eu estou pensando nos exemplos aqui, nada a ver, mas jogando coisas ali, mas não é assim. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Então a água foi colocada pelas pessoas, você precisa colocar a água, a palavra de Deus, a Bíblia, os preceitos de Deus. E aí Jesus vai fazer um milagre. Então um coração de pedra aberto para receber a palavra de Deus, Cristo faz o milagre. Foi isso que ele fez. Com relação a esse coração de pedra, eu tenho uma coisa a falar, meio que um pecado a confessar sobre esse negócio de coração de pedra. Eu sempre tive meio que um coração de pedra com relação a perdão, sobre isso, assim, de perdoar mesmo. Eu sempre falava, eu sempre falei mesmo, que se houvesse traição, eu nunca perdoaria. E depois eu pensei assim, falei, Deus, quem sou eu, né, para não perdoar? Né? Quem sou eu? O Senhor a gente que somos pecadores dessa forma, o Senhor nos perdoou, o Senhor morreu na cruz para nos perdoar, né? Somos falhos dessa forma e a gente que não é nada, a gente quer dar uma de que não perdoa, como assim? Né? Então, assim, eu sou essa pessoa desse coração duro, desse coração de pedra aí. Na né? verdade, todos nós somos, né? Todos nós. E tá amarrado, eu quero matar as Batsebas, eu quero, né? Porque tem gente que fala assim, não, já que é crente, perdoa, eu não conto pra ninguém. Cara, isso é extremamente perigoso. Na verdade, a gente vai ter uma aula específica falando sobre pecados no casamento. E a gente vai tratar sobre esse assunto. Mas voltando sobre restauração, Cristo faz o milagre, mas a gente também, não é que Ele precisa da nossa ajuda, mas a gente tem que encher o nosso coração da água, que é a palavra de Deus, que é a voz de Deus. Sim, encher da voz de Deus, né? E ser guiado pela voz de Deus, né? E uma coisa que é interessante é sobre o convite que essas pessoas fizeram. Elas fizeram um convite para Jesus, né? E se elas não tivessem feito o convite para Jesus estar nesse casamento, olha que interessante, se Jesus não tivesse sido convidado para esse casamento, como que essas pessoas teriam esse vinho, né, de novo para esse casamento? Não teria, né? Eles teriam sido envergonhados, né? Eles seriam difamados, né? Seriam mal vistos na sociedade. Talvez nas sinagogas eles seriam mal falados, ou as pessoas falariam deles, aquele povo ali, aquele povo que faltou o vinho, né? Então,
essas pessoas não seriam bem vistas na sociedade. Então, essas pessoas convidaram Jesus. Então, o relacionamento deles foi transformado, porque eles convidaram Jesus. Então, eu falo para vocês, convidem Jesus para o seu relacionamento, porque se você convidar Jesus para o seu relacionamento, ele pode transformar seu relacionamento, seja ele qual for o seu relacionamento, seja qual for o problema que houver no seu relacionamento, seja qual for a traição que houve, qual foi o problema que seu cônjuge fez com você, qual foi a traição, qual foi o problema que ele cometeu, né? Deus, ele pode restaurar. Se você convidar Jesus para o seu relacionamento, ele pode restaurar, ele pode fazer tudo novo, ele pode transformar da água um vinho novo ainda melhor. E é interessante que Jesus agiu no tempo certo. No tempo certo. Maria ficou preocupada, e tem gente que até critica, pelo contrário, eu vejo que há uma percepção de Maria, que ela estava percebendo, e os noivos lá dançando, pensando, "Ih, nós estamos felizes." Mas Maria estava preocupada e ela vai antever Jesus, só que Jesus fala assim, ó, ainda não é chegada a hora. Então, se eu estou num processo de restauração, você precisa sempre estar enchendo sua talha, que é o seu coração, da palavra de Deus, da voz de Deus, e no momento certo ele vai agir, não é no seu momento. Então tem gente que quer buscar restauração, é o quê? Eu já sei, vou lá pedir perdão. E aí chega lá, pede perdão, e aí a pessoa está ferida, machucada, não vou perdoar. Pronto, eu fiz minha parte. Não é assim. A gente sabe de um caso de uma pessoa que foi tentar a restauração, chegou lá e foi com o coração humilde, brigou, foi com a família toda, foi piorar. Então não é assim, você tem que encher o seu coração, vai enchendo. Mas não transformou a água em vinho. Calma, espera, tem o tempo ainda. Vai enchendo. Então cada talha tinha um tamanho, isso é interessante, porque isso depende do tamanho que você tem a capacidade de receber a palavra de Deus. Então quanto mais você receber a água, os princípios de Deus, maior vai ser o tamanho do vinho e também o tamanho do milagre. Então a gente precisa entender isso, é no tempo dele que ele age. Então só vai enchendo, mas quando chegar diante do seu coração não tem água nenhuma, então não tem como ele fazer um milagre no seu coração. Gente, e a gente conhece pessoas, né, casais que estão vivendo esse tempo de vinho novo. Pessoas que antes traíam, pessoas que antes viviam na vida de pecado, que antes não queriam saber nada de Deus, né, antes não queriam nada com nada, e hoje em dia já são pessoas totalmente transformadas, buscam o Senhor, buscam mesmo se encher da presença de Deus, não fazem mais, não traem mais, e hoje em dia eles realmente têm uma vida devocional com Deus, realmente hoje em dia buscam mesmo o interesse do cônjuge agora, né? Não buscam mais o interesse seu próprio, porque o relacionamento, ele não é buscar o seu eu, né? Buscar a sua vontade, é você fazer o melhor para o seu próximo, o melhor para o seu cônjuge. Então, ele agora busca fazer o melhor para sua esposa, o melhor para o Senhor também. Então, depois que você experimenta o novo de Deus, você quer fazer o melhor para o próximo, o melhor para o Senhor, você quer doar o melhor para as pessoas. Então, né, experimente o novo de Deus na sua vida, experimente aquilo que Deus tem para a sua vida. E uma coisa também é que essa transformação desse vinho novo é algo melhor do que o antigo, né? Quando o mestre Sala tomou lá, falou assim, nossa, mas esse é bem melhor. Então, não dependa apenas das suas forças. Como a Wayne falou sobre o nosso relacionamento, que Deus tem nos abençoado, a gente não pode confiar assim, não, estou bem, não. Vamos aprender mais de Deus, vamos ver o vinho que Deus tem. Não vamos só tomar o nosso vinho, não só da nossa capacidade, do nosso romantismo, da nossa fidelidade. Não, vamos experimentar mais desse vinho. Então, esse convite de restauração não é só para quem está lá no fim do poço, não. É para todos. Tem como melhorar o meu casamento? Tem, então eu quero experimentar mais. Deus, eu sou muito satisfeito com a minha esposa, ela é uma esposa maravilhosa, mas tem como ela ser melhor? Tem como eu ser melhor? Então esse vinho novo é experimentar isso, é um toque de Deus, é experimentar uma intervenção divina. Então a gente conhece casamentos aí que estão assim, muito tempo, e as pessoas estão extremamente felizes, extremamente satisfeitas. E às vezes a gente conhece pessoas que estão iniciando o casamento e são infelizes. Então não é a quantidade de tempo, não é a capacidade humana, mas é a intervenção divina. Então nós precisamos desse vinho novo. E nós queremos orar por você e que você possa experimentar
algo extraordinário. Não fique só na água, não fique só no comum, viva o extraordinário. Nós queremos orar e abençoar a sua vida, o seu relacionamento. Eu vou pedir para que o Wayne possa estar orando e que você pudesse orar também. Então, se alimente dos preceitos bíblicos. Que preceitos é esse? Você que é mulher, honre o seu marido. Você que é homem, ame a sua esposa. Existem muitas mais outras referências bíblicas. Você precisa cuidar, você precisa respeitar, você precisa dar presente, você precisa elogiar, você precisa amparar. Existem preceitos, mas se você não cuidar e o seu coração de encher desses preceitos, não adianta. Deus não transforma a água em suco del vale. Deus transforma a água em vinho. Deus não faz negócio mais ou menos. Ele quer transformar para que você seja muito feliz no casamento, para que você tenha prazer e fale assim, nossa, devia ter casado antes. Amém. Não é isso? É verdade. Casem mesmo, gente. É maravilhoso. Quando Deus está no relacionamento, tudo é maravilhoso, né? Quando você convida o Senhor para o seu relacionamento, tudo é maravilhoso. Vocês vão saber quando vocês se casarem, aqueles que são casados sabem. Quando Deus está no relacionamento, quando você convida o Senhor para o relacionamento, é maravilhoso. É um casamento assim que é bênção de Deus. E tem um amigo nosso, né, que eu até lembrei que ele fez um negócio muito fantástico. Eu fiquei até com raiva, assim, nossa, por que eu não fiz isso? Ele pegou o primeiro convite de casamento e ele escreveu para Jesus. Falei, nossa, que é lógico, gente, é simbólico, mas você vê a motivação dele. Uma coisa que na minha aliança e na aliança da Wayne, nós colocamos primeiro o nome de Jesus, um coraçãozinho e o nome um do outro. Porque a gente entendia e a gente entende, e cada dia que passa a gente entende mais que Jesus tem que ser essencial, né, o centro do casamento. Porque se ele for convidado, o vinho nunca vai acabar. Nunca vai acabar, né? Amém. Cada dia se renova. Amém. Vamos orar juntos, amém? Amém. Deus, eu quero louvar a Ti, Pai, pela vida de cada um que está ouvindo, Deus, as nossas orações nessa hora, Pai. Eu coloco a vida de cada um na Sua presença e eu louvo ao Senhor, Deus, por cada relacionamento, Pai, por cada vida, Pai, que se propõe a Te louvar, que se propõe a Te servir, ó Pai. E eu louvo ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada relacionamento, de cada um, Jesus. Que o Senhor possa estar agora restaurando os casamentos que precisam ser restaurados. Pai, eu peço para que o Senhor possa tocar no coração e no íntimo de cada um, Jesus. Pai, aqueles que estão agora te convidando para entrar nos seus relacionamentos, que o Senhor possa entrar, Jesus, e que o Senhor possa fazer morada nos seus corações, Espírito Santo. Pai, restaura, Senhor Deus, aqueles que precisam de restauração total, Jesus. Sim. Aqueles que nunca tiveram o Senhor no relacionamento, que o Senhor possa entrar agora, Jesus, e que o Senhor possa fazer, Deus, uma transformação, Pai, total. Deus, e que o Senhor possa trazer amor, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer comunhão, que o Senhor possa trazer, Jesus, a restauração completa, Pai. Deus, que o Senhor possa ensinar os seus filhos a amarem, a respeitarem e a honrarem uns aos outros, Pai. Mas que acima de todos eles possam saber, Pai, que eles devem servir ao Senhor e com amor, acima de tudo, Pai. Que eles saibam que precisam amar o Senhor acima de tudo. Amém, que eles precisam amar ao Senhor acima do seu cônjuge, Jesus. Pai, que o Senhor possa nos ensinar a continuar te amando, ensinar a continuar te servindo com amor, com integridade. Pai, que o Senhor possa estar tocando nos corações nessa hora, Jesus. Que o Senhor possa nos ensinar, Jesus, a te louvar e a te glorificar com todo o nosso coração, Jesus. Pai, que o Senhor possa vir de encontro à vida de cada um, Deus, e que o Senhor possa nos abençoar, Pai. O Senhor possa trazer a nós, ó Pai, a restauração completa, Jesus. Traz sobre nós o perdão, Jesus. Aqueles que precisam ser perdoados, aqueles que precisam, Jesus, entender o seu cônjuge, Deus. Aqueles que não conseguem entender, aqueles que têm dificuldade de ouvir, Deus. Aqueles que têm dificuldade de compreender, aqueles que não conseguem conversar, aqueles que têm dificuldade de entender o trabalho do cônjuge, aqueles que têm dificuldade de compreender porque eles não sabem conversar, não sabem ouvir. Pai, que o Senhor possa trazer a eles, Pai, o entendimento, Pai, que o Senhor possa trazer, Pai, a eles o amor que vem do Senhor, ó Pai. Deus, que o Senhor possa trazer perdão, Pai, acima de tudo, Jesus. Pai, que o Senhor possa trazer um vinho novo, Pai, um bálsamo sobre o coração de cada um deles, Pai. Deus, que o Senhor possa tirar o coração de pedra e trazer um coração puro, Senhor Deus,
um coração restaurado, Pai. Deus, que o nosso coração seja quebrantado pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um, Jesus, que o Senhor possa alcançar cada um que está ouvindo, Deus, e que o Senhor possa levar essa palavra ao coração de cada um, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Nosso Amém. muito obrigado. Nós temos muita coisa para falar, só para adiantar aí, para você ficar com água na boca. Como nós falamos, nós vamos falar sobre pecados no casamento, nós vamos falar quando a tristeza entra no casamento, nós vamos falar sobre diferenças no casamento. Tem muita coisa ainda para a gente conversar e vai ser muito bom. E que você seja casado E feliz. Muito obrigada por tudo. Deus te abençoe. Fica com Deus.